educação, ensino, exige esforço, não vai ser sempre prazeroso. Que geração que a gente está formando que quer tudo mastigado? Você não é um cidadão pleno, Kiko, se você não tiver a capacidade de compreender temas complexos. O Teorema de Tá. Pitágoras ele tem duas questões que são importantes. Primeiro, você ter contato com uma consciência espacial. Isso é extremamente útil. Você saber, por exemplo, que você faz atalho, você pega atalhos se você traçar uma diagonal. Você saber que, por exemplo, se você constituir um ângulo reto como pilar, você está mais seguro no caso de fazer uma construção. Teve um caso interessante, inclusive, sobre conhecimento geométrico prático, de um usuário, né, do Twitter, que nem me segue, inclusive, mas que viu a polêmica e falou: graças ao Teorema de Pitágoras, eu deixei de comprar um armário que a minha parede não tinha um ângulo reto. Ele não tinha trena, não tinha... Tinha uma trena, aliás, não tinha esquadro, e faz o cálculo. Então, é conhecimento espacial básico. Teorema de Pitágoras é conhecimento espacial básico. Essa é a utilidade. O Felipe Neto mal sabe, mas quando ele está lá brincando de Minecraft, né, Pedro? Acho que é Minecraft que ele joga. O tempo todo. Ele é o maior de Minecraft atualmente. O meu filho, inclusive, estava falando isso. Ele falou: pô, mas o tempo todo. Meu filho acabou de aprender o Teorema de Pitágoras, hein? Ele falou: pô, mas o tempo todo a gente usa o Teorema de Pitágoras no Minecraft. Então tem uma coisa básica. Agora, a outra questão, Kiko, é que o Teorema de Pitágoras, a geometria, a álgebra, elas são necessárias. Por quê? Porque nós, como cidadãos, para ter o direito à educação pleno, a gente tem que ter a consciência de que é preciso dominar temas complexos. Você não é um cidadão pleno, Kiko, se você não tiver a capacidade de compreender temas complexos. E a necessidade do ensino da matemática é abrir a sua mente. Mente diferente do que as pessoas dizem, ela é um instrumento que se treina. Existem talentos, né? A neurociência está demonstrando que até podem existir predisposições biológicas, não necessariamente genéticas, para a inteligência de uma pessoa. Por que não necessariamente genética? Tem famílias que você tem um gênio e três idiotas, né? A família do Bolsonaro, coitado, são todos idiotas, né? Pior que ele se tornou presidente da República. Mas a questão não é genética, a questão pode ser até de predisposição biológica. Isso ainda está sendo pesquisado e é super polêmico. De qualquer maneira, o que se descobriu, e isso é ponto pacífico, é que a mente pode ser treinada. Vou dar um exemplo. Eu, ao longo do tempo, melhorei no teste de QI. Quando eu estou mal pessoalmente, emocionalmente, eu vou pior no teste de QI. Ou seja, a mente, inclusive, ela é condicionada por variáveis externas. Qual que é o ponto que a gente precisa ter claro, Kiko? Além de ser direito à educação, você treinar a mente para questões abstratas e complexas, pensa comigo, Kiko, o que é mais abstrato do que o número 1? O que é mais abstrato do que o número 0? Concorda que é uma representação de algo? Você não pega o número 1, você pega um objeto, e aí você quantifica e representa com o número 1. O número 0 é um negócio genial. Eu passei o colegial pirando no número 0, todo mundo tira sarro de mim. Porque o número 0 não é ausência, porque ele está presente lá, você vê a simbologia do número 0. A ausência seria o conjunto dos números vazios, concorda, em termos matemáticos? Só que o número 0 é uma presença que indica uma ausência, então significa que você vai desenvolvendo o raciocínio complexo. E é isso que o Felipe Neto não entende. Agora vamos falar de economia. Toda a descoberta econômica tem demonstrado que os países que avançam são países que investem em educação, ciência e tecnologia no longo prazo. Não existe país que vai sobreviver economicamente, que vai ser martelo e não bigorna, como dizia o Maquiavel, se não tiver complexidade econômica. E para ter complexidade econômica, precisa ter complexidade na educação. Então, a questão do Felipe Neto, que me surpreendeu, e por isso que eu entrei na polêmica, eu recebi de um professor, o professor da Flom, mandar um beijo para ele acompanha a gente aqui. Ele estava revoltado, que ele falava: o Felipe Neto está indo contra o sistema de ensino. Por quê? Porque um monte de seguidor do Felipe Neto estava dizendo, de fato, a gente tem que ter temas fáceis na escola, a gente tem que compreender tudo. Besteira, Kiko.
Educação, ensino, exige esforço, não vai ser sempre prazeroso. Que geração que a gente está formando que quer tudo mastigado? O grande debate nas redes sociais é que os textos vão morrer, o texto escrito, e vai ficar só vídeo. Vídeo não tem nenhuma complexidade. A gente está vivendo, na primeira vez na história, algumas pesquisas indicam isso, eu concordo com alguém aqui que passou na nossa timeline aqui, dizendo que teste de QI não é sério. Eu concordo que teste de QI é extremamente problemático, é uma medida ruim, mas é uma medida. Mas a pesquisa em neurociência em Harvard está mostrando, né, o núcleo de neurociência está mostrando que a gente está evoluindo em termos de capacidade de raciocínio. Olha só. O teste de QI é só um indicador pequeno no conjunto de indicadores que eles trabalham. Então, o que eu quero dizer de maneira muito clara aqui para vocês? Não dá para abdicar da complexidade. E tem que ensinar todo mundo que estudar é difícil. E existe um prazer que é maior do que simplesmente aprender sempre de maneira fácil. Existe um prazer que é você conseguir enfrentar. Eu falo isso para os meus estudantes, para as minhas alunas. Em geral, são alunas por conta das licenciaturas e da pedagogia, né, como os cursos que eu leciono. Que o maior tesão da vida é você pegar o Marx, não entender nada, mas ler 2 vezes se for necessário, e na terceira entender o que o cara está escrevendo. Você se apropriou daquilo, aquilo é teu, nunca mais ninguém te tira. Entendeu? É melhor do que fazer exercício físico. Aqui eu estou quase sendo advogado de mim mesmo, porque eu não tenho feito exercício físico. Mas estudar é melhor do que exercício físico, porque o exercício físico você perde a forma se você parar de praticar. Educação, quando você de fato aprende um negócio, você nunca mais perde aquilo. Se você de fato aprendeu, você nunca mais perde. Então, eu quero dizer que o que me preocupa da postura do Felipe Neto e do Monark, porque no fundo é a mesma, tá? É a Daniel, mesma. desculpa, mas você fez a melhor defesa da educação que eu vi, olha, em tanto tempo aí, foi emocionante. Da complexidade, da necessidade das pessoas suarem para aprender, que a vida é dura, que não é mastigado. Olha, fantástico, cara, fantástico. Parabéns. Parabéns. Eu tinha uma. Eu sou pai de 2 jovens burros aqui, eu tô realmente emocionado. Um filho seu fez a melhor matéria. Não, tô sacaneando, porque eu sou chato mesmo. Mas, perfeito, desculpa, até te interrompi. Volta aí. Então, Daniel, o senhor vai ter que ser ministro da Educação, diga lá. Um filho seu fez a melhor matéria só para fazer, inclusive, defesa do DCM, a melhor matéria sobre a questão do retorno às aulas, sobre a elite que se posicionava contra a ciência. E o que acontece, Kiko, que esse é o ponto fundamental. A gente tem que ter tesão por mudar a história desse país. E para isso vai precisar enfrentar temas complexos. Vocês acham que vai ser fácil ganhar dessa elite retrógrada? Não vai, entendeu? Então tem que, na boa. Outro dia eu vi também no Twitter, fiquei revoltado. Um professor que tem podcast, tem YouTube e tal, dizendo assim, não necessariamente é preciso fazer universidade. É verdade, não necessariamente. Mas em escala, essa frase é criminosa. Sabe por quê, Kiko? Por quê? Porque o filho do operário, se ele não estudar, meu amigo, ele não vai ter chance na vida. É um que consegue não ter feito universidade e viver, depois descobrir um negócio e viver muito bem, contra 200 milhões. Quer dizer, eu quero sim todo mundo na universidade, eu quero que as pessoas tenham um desejo de aprender, que elas superem. Eu falo para as minhas alunas, eu falo assim, estudar é que nem dança de salão. Você tem que dançar com o autor ou com a autora. Você vai dançar tango. Tango é uma dança conflitiva, né? Você reparou que o homem nunca olha para a mulher nunca olha para o homem, eles estão sempre num diálogo conflitivo. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que dançar. Até você aprender a dançar valsa com o autor ou com a autora, demora. Mas tem que ter essa vontade de enfrentar, de estudar, de ser melhor do que o seu professor. E eu quero que meus alunos sejam melhores do que eu. Todo dia. Eu quero que elas sejam melhores do que eu e, sinceramente, eu acho que elas vão ser. Torço para isso e eu vou estar realizado. E quero que superem todos nós, inclusive, aqui, viu, Kiko? Que a próxima geração seja plena e realize aquilo que a gente ainda não conseguiu realizar.